Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um trabalho de contribuição para o culto de senhoras, que tem como tema ampliando o conhecimento do mistério do Evangelho de Cristo. O que nós precisamos entender, e não cansamos de falar as mesmas coisas, quando nós tratamos a respeito de Evangelho de Cristo. Irmãos, a gente precisa deixar bem claro isso para a igreja, que religião não tem nada a ver com Evangelho de Cristo. A religião é algo muito bom, porém ela não transcende para a eternidade. Ela não tem poder para levar o homem para a eternidade. Por quê? Porque a religião nada mais é do que a Bíblia aplicada no seu histórico. Já o Evangelho de Cristo é o histórico sendo conduzido pelo Espírito, que leva o homem a desvendar o verdadeiro mistério das Escrituras Sagradas. Lá no início, já falamos sobre isso, a terra ela era sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia fala do coração do homem. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele se movia sobre a face das águas. As águas aqui falam da palavra. E o Espírito Santo é algo extraordinário, que ele tem liberdade de se mover lá do Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele consegue ligar tanto a velha aliança com a nova aliança como se fosse uma só. Às vezes a gente consegue adentrar em uma mensagem no Velho Testamento e fazermos ligações lá no Novo, e você vai ver que a história é a mesma. Nós conseguimos conseguimos extrair de dentro das Escrituras Sagradas, tanto no Velho quanto no Novo, assuntos atuais e proféticos para o povo de Deus. Então nós precisamos entender que a palavra, ela sem o mover do Espírito, ela é uma boa religião. Como se diz, né? Ela não é um livro qualquer. A Bíblia fechada, ela não é um livro qualquer. Ela pode até ser um livro comum, mas não é um livro qualquer, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que nós abrimos aqui, é como se você abrisse ali o baú do tesouro, nós conseguimos extrair dela coisa extraordinária. É a boca de Deus falando conosco. E nós estamos estudando a respeito ali do pai de família, o pai de família, que ele sai a contratar trabalhadores para a sua vinha. Então qual é o mistério aqui? O mistério se ele não for alcançado, irmãos, nós não alcançaremos a salvação. Nós não alcançaremos aquela alegria que é proporcionada para nós aqui nesta terra. Porque assim, existe as promessas, as profecias do Senhor para nós aqui nesta vida. As promessas dele. Cuide do que é meu e eu darei conta do que é seu. Crê no Senhor Jesus Cristo e alcançará salvação para ti e para a sua prole, e para a sua casa, para os seus filhos. São promessas que serão alcançadas aqui nesta terra. Então o texto no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família. Deus, ele não é sem família. A família, ela foi constituída por Deus, porque ele sabe muito bem o que é isso.
na eternidade, não fique achando que Deus não tem. Ele tem sim. A família dele é algo incontável. Não se limita somente no Filho Jesus, não. A Bíblia diz que o Cristo, ele era o unigênito do Pai. Até o momento em que o mistério foi aberto e ele se torna primogênito do Pai. Por quê? Porque a partir do momento em que o mistério vai sendo alcançado, filhos serão acrescentados ao próprio Deus, através da adoção. Mas é uma adoção que nós nos tornamos filhos de sangue. Porque este foi o preço pago na cruz do Calvário para que nós deixássemos de ser criatura e nos tornássemos filhos. Porque criatura todos são. O chamado é para toda a criatura. O chamado de salvação é para toda a criatura. E um preço foi prometido para as criaturas quando eles foram contratados, quando eles foram comprados para fazerem parte da família do pai de família. No caso desta parábola, um preço foi nos oferecido, irmãos, para que nós viéssemos fazer parte da família deste pai de família que saiu a contratar. Ele sai a contratar durante a madrugada, a salariar trabalhadores para a sua vinha. Então qual era o salário aqui? O salário é nos tornar filhos e co-herdeiros com Cristo da eternidade. Esse período aqui de madrugada, irmãos, a Bíblia diz que houve trevas da hora sexta até a hora nona na cruz do Calvário. O período ali era período de noite. O período se tornou período da noite. Não era período de madrugada. Não. Então até a cruz ali do ministério de Cristo até a cruz do Calvário, aponta-se o período da noite. Madrugada não tem nada a ver com a noite. Madrugada é o raiar de um novo dia. É da cruz para frente. Não é da cruz para trás. Não. Porque da cruz para trás é onde estão os nossos pecados. Era onde os nossos pecados eram contabilizados para a morte. Outrora, dizia assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas aqueles que andavam à beira e sombra da morte, ou seja, para nós não havíamos direito de salvação. Já estávamos condenados à morte, porque Cristo não era o presente, não era a dádiva para os gentios, mas sim era um presente de Deus para a sua nação eleita. Nunca se esqueçam disso. Nós fomos assalariados na última hora, irmãos. Nós éramos exatamente o aqui do versículo 3, e saindo perto da hora terceira, morte e ressurreição, viu outros que estavam ociosos na praça. Ociosos, irmãos, significa, é um adjetivo que qualifica o indivíduo preguiçoso, indolente, que não procura trabalho. Já estávamos acomodados, a morte para nós era certa, já estávamos acertados com isso, já estávamos, como se diz, para nós aquilo já era comum. Não ter o direito, não lutar, não sair para trabalhar em favor disso, para nós estava ótimo. O grande problema é que nos últimos dias nós estamos voltando a essa ociosidade. Esse ociosos aqui não é de ansioso, não é de ansioso. Esse ocioso aqui é de indivíduos que não tinham nada o que fazer.
É de indivíduos que não procurava trabalho, não tinha interesse também, porque já estava acostumado com aquilo. Até o momento em que raia para nós o fecho de luz. A Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. Então, para nós que não vimos, a gente não viu Cristo com os nossos olhos, mas nós ouvimos com os nossos ouvidos o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Ou seja, através do passado, nós conseguimos ouvir a história de tudo que Cristo fez na vida dos discípulos e dos apóstolos e e das suas igrejas ali, através da história, através da palavra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E no tempo presente, que é agora, que o qual nós estamos, nós cremos que o mesmo Cristo que operou no passado, Ele está operando no presente. Esta é a nossa alegria. E nós cremos o que Ele é capaz de fazer no futuro, que é o arrebatamento da igreja. Então aqui, os gentios, ele foi contratado, não foi ali pela madrugada, não. Quem foi chamado pela madrugada ali, que é o nascer de um novo dia, esse primeiro chamado, foi um chamado feito para Israel. É o chamado feito para a nação eleita de Deus. A obra, a vinha aqui, ela representa a obra de Deus. Então, existe a obra de Deus para Israel e existe a obra de Deus no nosso meio hoje. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Esse dinheiro aqui é o que nós já falamos. É o direito de sermos co-herdeiros com Cristo. E esse direito, irmãos, tem sido dado a toda a criatura. Porém, nem todos alcançarão porque estão retornando ao posicionamento de ociosos nas praças. Porque nas praças, irmãos, é onde acontecem os movimentos. As praças é onde se anuncia as boas novas. Só que a Bíblia diz que procuraram lá em Cantares de Salomão, procuraram nas praças, a sunamita ali saiu procurando nas praças, nas ruas, aquele a quem amava a sua alma. Porque o profético aqui, para nós hoje, nós temos que entender que os ansiosos, os ociosos, estão nas praças, os sem que fazeres, os preguiçosos, presunçosos, estão nas praças, fazendo os seus movimentos, participando das suas, como se diz, das suas religiosidades. Só que o Senhor diz que eles foram encontrados na praça e mandado para a vinha. Então, ou seja, aonde está a obra de Deus? Não está nas praças. Aonde estava o Salvador no momento da crucificação? Na cruz do Calvário. Lá estava o nosso Salvador. Mas por que ele vira em um momento de suspiro, ele vira e diz assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquele povo estava sacrificando a Cristo. Mas a Bíblia diz que havia trevas, estava escuro, eles não conseguiam mais ver na cruz do Calvário o seu Salvador. Eles não conseguiam mais ver ali na cruz do Calvário aquele que outrora andava com eles e lhe prometia salvação. Agora ali para eles se acabava, porque aquele homem que se dizia ser o Cristo estava prestes a morrer. Eles não conseguiam ver na cruz do Calvário por causa das trevas. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se move sobre as águas. Então, para aqueles que manteve firme a promessa, Cristo ressuscitou. O dia raia para eles novamente. Mas para muitos, o período ainda é de noite, as trevas.
Mas para a igreja fiel que tem alcançado os mistérios, ela entende que o nosso Redentor vive. Não está mais em um túmulo, não está mais pregado em um madeiro. O nosso Redentor está vivo. E foi a partir do momento ali que ele começa a contratar aqueles que estavam pelas praças. Porque Israel foi chamado. Israel é a nação eleita de Deus. Não estamos preocupados com a eleição de Israel. Não estamos preocupados com o evangelho lá para a nação israelita. A nossa preocupação é para nós que estávamos ociosos nas praças, nos nossos movimentos religiosos. A religião, meu irmão, não é algo ruim. É algo muito bom, porém só nos leva às praças, só nos leva de movimento em movimento. Mas aqui nós podemos ver que o que vai nos levar para a eternidade é o nós irmos para a vinha, é nós estarmos envolvidos para que nós venhamos receber do Senhor. É tanto que na hora do pagamento pode ver que todos receberam o mesmo direito. Aqueles que foram chamados primeiros e aqueles que foram chamados depois. De acordo as horas vão passando. Mas eu queria frisar aqui os ociosos nas praças. Então não se envolva, cuidado com religiosidade. Lembra-te de onde foi tirado, de onde veio, aonde está e para onde nós estamos indo. Um valor foi pago para que nós viéssemos trabalhar na vinha. A vinha é tipo da obra do Espírito. Então olha só que um dinheiro lhe foi pago. O direito de se tornar herdeiro com Cristo lá na eternidade. Herdeiro de Deus. Hoje nós não somos mais meras criaturas. Nós não somos mais homens e mulheres ociosos na praça. Nós somos homens e mulheres assalariados pelo Cristo lá da cruz do Calvário. Nós não somos uma história da cruz para trás. Nós somos uma história da cruz para frente. Nós somos como o ladrão na cruz ali. Não aquele que queria descer e voltar a ter uma vida mediana, ou voltar e ter uma vida novamente de pecado, porque aquele ladrão na cruz, ele recita, ele fala aquilo que as pessoas falavam sobre Cristo. Ele recita, olha, já que tu és o Cristo, já que você fez e operou, então desce daqui e salva a ti e a nós. Qual era o interesse daquele crente? Era um bom religioso. Ele queria voltar para aquela vida. Hoje não tem sido diferente, irmãos. Nós temos abrido mão do projeto da cruz para frente. Nós estamos abrindo mão do profético para continuar vivendo a história, para continuar vivendo uma vida de pecado. O interesse dele era esse. Se o Senhor Jesus ali descesse da cruz e tirasse ele voltaria para a vidazinha rotineira dele novamente, para sua vida de roubo, para sua vida de mentiras. Então o projeto é da cruz para frente. O profético não está da cruz para trás. Da cruz ali para trás está o histórico. Da cruz para frente está o profético. E o segundo ladrão, ele entendeu exatamente isso. O primeiro chamado, irmãos, é para Israel. O primeiro ladrão na cruz aponta profeticamente para a atitude de Israel. Israel preferiu continuar casado com o Estado. Israel preferiu ouvir o que falavam a respeito do Messias, o que os profetas falavam. Eles não queriam uma experiência com aquele Cristo que estava ali se intitulando Filho de Deus e pregando a salvação, não para aquela vida, mas sim para um tempo vidouro. E o segundo ladrão, ele vira e diz assim: bendito seja, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que eu estou fadado aqui, Senhor, a morrer
e pagar pelos meus crimes. Mas lembra-te de mim. Imagine aqui o ocioso ali na praça. Ele recebe, irmãos e irmãs, um convite do Senhor. Uma promessa de nos tornarmos filhos e herdeiros do trono. Imagine a alegria que invade o coração de um homem preguiçoso, de alguém que está contratando ele mesmo sabendo que ele é um preguiçoso. E ele vai para a vinha, ele sai das praças e ele vai em busca da promessa que foi feita a ele de se tornar herdeiro de Cristo. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs e irmãos e que esta mensagem possa entrar nos nossos corações e que nós não venhamos retornar ao passado e voltar a estar ociosos nas praças, envolvido com movimentação humana e trazendo de volta as condenações que um dia Cristo nos libertou. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Só lembrando aqui, esqueci de comentar, é da vinha que é extraído a uva, que é espremida e se transforma em vinho, que você que foi contratado por um dinheiro, esse dinheiro aqui fala da salvação, fala do direito de estar como filho e se apresentar no trono como filho. Mas o trabalhar na vinha aqui, ela vai lhe proporcionar grandes alegrias. Você pode usufruir do vinho. Você pode usufruir da uva, do mosto. Tudo isso aqui representa aquilo que o Espírito Santo vai proporcionar para nós aqui nesta terra. Porque um dinheiro aqui já nos foi garantido, ou seja, no profético, este dinheiro aqui aponta para a eternidade. Já o trabalhar da vinha é aquilo que o mestre Sala falou. Reservaste para este momento um vinho excelente. Um vinho excelente. E olha que esse povo já está embriagado com o primeiro vinho. Se pararmos, irmãos, para podermos analisar, nós estamos aqui maravilhados com a operação do Espírito através da palavra. Imagine o que ele vai continuar fazendo até a consumação do século. Então, ou seja, enquanto nós estamos envolvidos na obra e não ociosos nas praças, a nossa família vai ter essa alegria. Os nossos filhos vai poder usufruir da vinha, vai poder levar para casa a uva, vai poder espremer, vai poder ter acesso aos mistérios da palavra. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.